Meu nome completo é Ari Joaquim da Costa. Em outubro eu faço 75 anos. Novo Hamburgo, bairro Guarani, sempre morei aqui. Tive assim uns tempos assim fora, assim, para um trabalho, né? Mas morei sempre aqui. Nasci aqui, me criei aqui. Meu umbigo está enterrado ali na minha casa, na casa que eu nasci. Do lado do Colégio São João, aqui embaixo. Minha família, minha mãe é natural de São Leopoldo. Mas veio para cá, que ela criou toda a família dela, fez a vida dela aqui no Hamburgo. Mas ela é natural de São Leopoldo. E eu sei disso porque quando eu era criança ainda, quando meu avô, ele trabalhava na prefeitura de São Leopoldo, e ele veio para... O meu pai, ele estava velho já, né? Ele tinha uma filha que tinha uma deficiência visual, então meu pai, a gente sabia disso, né? A família sabia. Então meu pai trouxe ele para morar junto conosco aqui em casa, aqui na rua São João, ali, aqui no bairro, todo do lado do Colégio São João. Ali. Há 12, 13 anos ali, eu vendia banana, vendia maçã. Naquele tempo você vendia em dúzia de balaios, eu vendia isso aí. Eu comecei a trabalhar em calçado assim com 15 anos. 15 anos. Aí eu comecei a trabalhar em fábrica. Bom, primeiro eu tive pouquinho tempo, alguns dias, no Adams, depois eu trabalhei numa empresa que era Superliga Aroti, não existe mais. Né? Depois eu fui trabalhar no Martini Moraes, aqui na Vila Nova, também não existe mais. Depois eu trabalhei em produtos químicos, uma empresa aqui de defensivos agrícolas. E depois de 72 para cá, eu fui metalúrgico, até parar. A gente jogava bola, não era profissional, mas jogava. E fim de semana era futebol. Aqui tinha campeonato do SESI, que a gente chama, né? Campeonato do SESI. A gente começava a jogar sábado de manhã, só parava domingo de tarde. Bom, quando eu era criança, o bairro África era a época da guerra, né? Segunda Guerra Mundial. Então, o meu pai trabalhava em curtimento, minha mãe era doméstica, e a gente tinha assim, uns fins de semana futebol, né? E eu, quando era na minha primeira infância, até acho que os 10 anos, até 1945, fiz 10 anos, o passatempo do meu pai, não existia televisão, não existia nada assim, né? Rádio muito poucos tinham, né? Então, o meu pai tinha um armazém onde nós comprava, naquela época você vendia caderno, né? Então, tinha um armazém onde ele ia com os amigos dele para domingo de tarde, né? Para escutar o rádio, escutar futebol e notícias da guerra. Então ali tinha torcida, né? Porque isso aqui é um bairro de brasileiros e de alemães. Então tinha os alemães que torciam para os alemães, realmente torciam para os alemães. Então dava discussão ali. Eu era pequeno, estava sempre junto com meu pai, então a gente escutava. Às vezes chegava em casa brabo, descarregava tudo na minha mãe. Esses filhos da mãe estão aí, não sei o que, brabo. Mas isso aqui a gente vivia assim. O foco era aquilo ali, era guerra e futebol. Que eles escutavam. Pai colorado, um colorado, tinha uns gremistas, né? Já era naquela época. Eles tinham um instrumento que eles faziam. Hoje a gente chama de pagode, né? Naquele tempo também tinha, eles faziam isso nos bares, assim. Acho que foi por 50, mais ou menos. Acho que eu já tinha uns 15 anos, mais ou menos. Quando começou aquela campanha, assim, para mudar o nome para bairro. Alguns já chamavam de Guarani, né?
Aí já começou a campanha para mudar o nome para bairro Guarani. Olha, tu sabe que eu não sei, acho que algumas pessoas achavam o nome África feio. Achavam, né? Então eles achavam que África não estava bem para a comunidade, então tinha que mudar, ter outro nome. Aí começou a entrar uma linha de lotação, né? Antes, chegou isso, já foi antes de 50. Acho que foi um pouquinho antes de 50 já. Começou a entrar uma linha de condução, assim, para cá, né? Que vinha do centro para cá. Aí já dizia assim que era pro Guarani. Já. Depois nós formamos, isso aí meu pai me ajudou também, formou um time de futebol daqui do bairro e botou o nome de Guarani, né? Eles botaram o nome de Guarani. Aí a empresa Adams, tinha aqui, uma empresa muito forte de calçado, ela formou um time, ela assumiu o time, né? E aí trocaram o nome para Adams. Olha, uma comunidade que veio para cá na época, deixa eu ver, na época de 45, 44, um pouquinho antes da bomba. Você sabe que quando terminou a guerra, assim que terminou a guerra, isso é história conta, assim que terminou a guerra, a Rússia começou a formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia mesmo, né? Começou a formar em 45. Terminou a guerra, eles começaram a formar. Então eles começaram a tomar conta dos países lá, né? E o Brasil acolheu muitos refugiados e veio para cá, para Novo Hamburgo aqui, muitos poloneses e ucranianos. E ali na rua São Luís, quem sobe ali à esquerda, logo no começo da rua, o Adams eles faziam casas populares. Hoje o governo faz essas casas, esses apartamentos. Naquele tempo as empresas faziam casas. O Adams fazia muitas casas, assim, casas de madeira para os funcionários, né? Então eles estavam construindo um monte de casa ali. E na época eles acolheram, quando o Brasil acolheu aqueles poloneses e ucranianos, eles foram tudo para ali. Isso ali foi um fato muito interessante. Então a gente era criança, 12 anos por aí, 12 anos, 13 anos, e a gente achava que eles eram russos. Existia muita campanha contra o comunismo no Brasil, né? Por causa... Eles jogavam melhor que nós, a gente não queria aceitar que não podia ser. Dava briga. Dava briga. Então, até que a gente depois foi se conscientizando e fomos ficando amigos. Porque as professoras batiam em cima, né? Eles são gente boa, gente nossa, estão aqui como refugiados, eles estão fugindo do comunismo. Não, os adultos entendiam, sabiam que, apesar de que alguns reclamavam que estavam tirando o emprego deles, né? Mas porque assim que eles vieram, eles logo tinham emprego, né? E naquela época, eu não tenho isso, mas isso meu pai contava em casa, que negro não trabalhava em calçado, só curtume. Mas eu já não sentia isso. Porque quando eu fiz, eu acho, 14 para 15 anos, eu fui para o Senai, e do Senai eu fui lá para o Adams para trabalhar no calçado, né? Então eu já não sentia mais isso, mas o meu pai contava que negro só trabalhava em fábrica em curtume, era só para curtimento. Meu pai sempre trabalhou em curtume, se aposentou em curtume. E isso aqui essa área aqui, esse bairro, ele era dividido. A Demetrio Ribeiro, isso até hoje quase é assim, não é tanto, mas era dividido. Aquela parte de cima, do lado de lá, quem sobe à esquerda, era só origem alemão que morava ali. E do lado de baixo, do lado da direita ali, era que morava
brasileiro e pelo duro que a gente chama, né? E negro também que morava ali. É dividido assim. Eu não sei porquê assim, mas os alemães moravam todos do lado de lá e os outros moravam do outro lado. Olha, preconceito, eu não senti, não. Não cheguei a sentir, assim, eu, pessoalmente. Mas eu sei que da minha família, parte da minha família, os adultos tinham problemas, sabia que tinha problema, porque o meu pai comentava, não é? E em casa, assim, comentava que tinha, né, o problema. Mas eu, como criança, eu nunca posso me queixar assim que eu tive problema. Tinha amigos brancos, negros, tudo vivíamos assim numa comunidade. Não tinha, porque morava. Eu fui criado numa casa, criado não. Quando eu era bem pequeno, o Schaeffer, era a família Schaeffer que morava. Eles moravam do lado de baixo, bem perto da nossa casa. Quando a minha mãe era doméstica, ela tinha que trabalhar o dia todo, eu era muito pequeno, eu ficava na casa deles. Eles cuidavam de mim, me tratavam muito bem. Isso é uma lembrança, porque aquilo, quando a gente é bem tratado, a gente fica, uma lembrança que fica na gente que pode... Tinha uma época, eu sou da época assim, por exemplo, nos meus 20 anos por aí, eu sou da época que aqui em Novo Hamburgo, a Pedro Adams era duas pistas. Tinha uma divisão, assim, tinha um canteiro no meio, aí era duas pistas. Então, bom, naquele tempo tinha o Café Avenida. Eu tinha 15 anos por aí. Aí já entra racismo, né? Entra a parte da discriminação. Mas o Café Avenida, a gente que era criança, entrava, não tinha problema. Mas normalmente negro não entrava ali. Para tomar cafezinho, não entrava ali. E as calçadas, aquela calçada aqui da direita, a da direita era só branco que transitava. E a calçada que dá para o chafariz ali, do chafariz, ali os negros. Era dividida ali. Nossa. Um de cada lado. E quando tinha que atravessar a rua? Atravessava, não tinha problema, podia atravessar a rua. Era um pouquinho mais frouxo, não era que nem o apartheid lá no Johannesburg, lá, não era tão duro assim. Mas tinha essa divisão. Os negros andavam de um lado, os brancos andavam do outro. Pacificamente, mas tinha essa ordem. Aquele tempo o Grêmio não botava negro no time. Isso foi antes de 50. O Floriano, eu me lembro que o meu pai, porque a gente, quando era criança, não sentia isso aí.